Mais uma questão aí. OBMAP 2012, nível 1, questão 14. Juliana cortou uma tira de papel de 4 por 12 em centímetros, tudo, e a dobrou do modo indicado na figura, obtendo assim um quadrado. Em seguida, ela cortou o quadrado diagonalmente, como mostra a figura. Com os pedaços obtidos, ela montou dois novos quadrados. Qual é a diferença entre as áreas desses quadrados? Bom, vamos tentar entender o exercício. O papel tem 4 por 12. Pelo desenho, essa medida menor deve ser 4 e esta maior deve ser 12. Se ela dobrou aqui nessas regiões indicadas e isso formou um quadrado, né? Isso significa que esse lado aqui é 4, porque é esse lado, e esse outro lado aqui tem que valer 4. Então, e esse outro lado é igual a uma metadezinha. Então, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Faz sentido porque dá 12. Até então entendemos tudo. Aí depois ela cortou aqui. Quando estava tudo fechado, ela cortou. E aí falou que montou dois quadrados com isso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando ela fez esse corte, aonde ela cortou aqui no desenho original, quando abriu o papel, onde ficou cortado e onde não ficou? Estão percebendo que aqui ela colocou esse lado por cima, então tipo, ela meio que dobrou assim, ó. Ela colocou primeiro esse lado por cima desse, né? Tá vendo aqui, ó, que essa parte aqui tá antes, e depois ela colocou esse por cima de tudo. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas ela cortou assim, ó. Olhando isso, na hora que a gente for abrir, vocês percebem que esse corte ele vai ficar desta ponta para cá, porque o lado branco, vamos supor que o verso desse papel é cinza e a parte que a gente está vendo é branca. Você está vendo que aqui a gente está vendo o verso do papel? Então a gente está vendo isso aqui ao contrário. Da mesma forma que foi cortado lá, ó, o que agora olhando só a segunda folha, vamos supor que ó, a gente tirou essa primeira folha. O que foi cortado na segunda folha foi essa parte. Só que na hora que a gente abrir a segunda folha, essa parte que está cortada é justamente a que está em contato com a folha do meio, que está aqui, ó. Então é essa ponta com essa ponta. Então foi cortado isso aqui, certo? E na folha do meio, o que que foi cortado? Exatamente isso aqui, ó. Certo? Percebam, isso é importante para ser enxergado. Então, olha só o que que aconteceu. Olha a maneira como ela realmente cortou o papel. É esse aqui. Ela cortou esses dois triângulos de 4 por 4 aqui, um de cada lado, e dois triângulos maiores. Tá vendo? Onde esses lados valem a diagonal e essa diagonal dele é 12. Então, assim, ó, a gente tem um. Opa, desculpa, 12 não, 8. São dois lados. A gente tem dois triângulos pequenos, com lado 4, né? Dois desse aqui, que vão juntar e formar um quadrado. E os outros dois, eles têm, eles têm essa diagonal de lado, né? Eu vou chamar de D, ó. É a diagonal aqui, certo? Diagonal de lado. E a gente sabe que esse lado deles vale 8, ó, esse aqui. Esse lado de dentro vale 8, né? E a gente sabe que essa altura deles vale 4. Aí ele perguntou qual é a diferença entre as áreas desses quadrados. Então vamos lá, primeira coisa. Para garantir que as duas figuras sejam quadrados, por mais que pareça óbvio, eu gosto de constatar. A gente tem que ter ângulos de 90 graus. Então vamos supor que esse ângulo aqui é de 90, esses aqui são de 90. E todos os outros são de 90, tá? Se isso for verdade, todos os ângulos forem de 90, na hora que a gente ligar todos esses desenhos são quadradinhos. Quando a gente ligar as diagonais, a gente tem ângulos de 45. Se a gente pegar dois triângulos, por exemplo, esse aqui e esse aqui, né? Os ângulos de 45 vão somar e formar 90 graus, certo? Em todas as pontas, de maneira que isso aqui vai ser um quadrado girado.
Beleza, isso é importante. Tá, agora a gente precisa saber a diferença das áreas, né? Vamos pensar o seguinte, tem várias maneiras de enxergar isso aqui. Tá certo esse desenho que eu fiz aqui? Ó, nessa folha é o lado oposto que liga. Na do meio é exatamente esse corte e na da ponta a gente liga da ponta aqui. É isso. Esse quadrado menor vai ser um quadrado que tem lados 4 e 4, né? Então a área desse aqui é 16 centímetros quadrados. E esse outro, qual que é a área desse outro? Tem várias maneiras de ver. Vocês percebem que se esse aqui tem dois triângulos, esse aqui tem um, dois, três, quatro, na hora que a gente juntar ele vai ter quatro desses triângulos, então ele tem que ter o dobro da área, então ele tem que ter 16 vezes 2, que é 32 centímetros quadrados, de maneira que a diferença dessas áreas é 16 centímetros quadrados. Dá para fazer a conta, né? 32 menos 16. Outra forma da gente enxergar isso é o seguinte, desenhar ali o quadrado montado, né? Meu desenho não ficou muito bom, mas dá para entender. Vou mostrar de onde que eu peguei cada um para vocês verem aqui. Esse aqui é o 1 e o 2, e aqui é o 3 e o 4, né? Que fazem parte dos recortes, né? Que são os triângulos grandes dos recortes. Aí vocês percebem que, opa, esse quadrado grande são triângulos de 4 por 4 de lado. Todos os triângulos têm 4 por 4. Então a área de cada triângulo desse aqui vai ser o quê? Base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 4 por 2. Isso é cada um desses triângulos. Só que a gente tem 4 deles. Aí, fazendo as contas, a gente chega à conclusão de que isso aqui dá 16 sobre 2 vezes 4, que é igual a 8 vezes 4, que é igual a 32. A unidade é de área, centímetros quadrados, porque as medidas unitárias estão em centímetros, suprimir as unidades para facilitar. Então, o triângulo grande tem 32 centímetros quadrados e o pequeno tem 16, de maneira que 32 menos 16 é 16. Então, essa é outra forma de ver que a resposta é a C. Beleza? Então é isso, tem duas formas. Vocês têm alguma outra forma de resolver esse exercício? Manda aí pra mim. Eu vou mostrar no papelzinho aqui, ó, só para deixar claro aqui o meu ponto. Vamos ver se... Calma aí. Ó, esse é o lado da esquerda para vocês e esse é o lado da direita para mim também. Que ótimo. Mas eu tenho que lembrar do seguinte. Deixa eu só ver que isso confunde um pouco a minha cabeça. Eu tenho que virar... No desenho a gente virou esse e depois esse, ó. Deixa eu ver lá. Ó, o enunciado virou primeiro esse e depois esse, certo? E aí ele cortou assim. Então, ele cortou nessa direção, certo? E olha os pedaços que a gente tem. Tipo, eles não saíram do jeito que eu queria aqui, né? Mas a sequência deles é essa aqui, ó. Esse da... Essa aqui é a sequência deles, ó. Certo? E aí o negócio é o seguinte, ó. Se você pegar e fizer na sua casa, você vai ver que esse aqui é o mesmo tamanho. São dois do pequeno, ó. Vou pegar os dois pequenos aqui. Dois pequenos. Colocar aqui em cima, ó. Beleza? Passa aí na sua casa, né? Eu usei um cubo mágico de medida no papel, peguei três quadradinhos e fiz o desenho. Se vocês quiserem, eu acho interessante aí de exercício para vocês, né, pegarem esse papel de exemplo que está montado e pintarem o verso do papel para vocês enxergarem a mesma coisa que está acontecendo no exercício, porque o desenho está bem fiel ao caso.
né? Então, pintem um lado do papel de alguma cor e façam o exercício. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí para mim. Até a próxima.